Graça e paz, é uma honra e um prazer estar com vocês em mais um Boletim da Fé. Eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que surgiu, obviamente, no meu coração, mas eu acredito que não somente no meu, mas em vários homens de Deus espalhados nessa nação e até mesmo no mundo. Existe uma certa cuidado, irmãos, com o que a gente está enfrentando aí. Nós precisamos estabelecer as coisas de uma maneira bem correta, doutrinária, para a gente entender o porquê de cada coisa está acontecendo. É verdade que nós estamos enfrentando um contexto de epidemia e nós precisamos obedecer todos aqueles protocolos que são estabelecidos pelas autoridades sanitárias e nós queremos contribuir sempre com tudo aquilo que for necessário para a sua segurança, pensando em você, não pensando em nada, mas a gente tem agido de uma maneira a trazer o máximo de segurança que a gente pode trazer para a sua vida. Eu entendo que o mundo nunca vai nos considerar essenciais, o mundo não vai ter essa visão de igreja como sendo essencial para a sociedade, porque as pessoas do mundo acham que a igreja é mais um negócio, tanto é que você vai ver comentários dizendo, onde tem homens de Deus defendendo a abertura da igreja, você vai ver aqueles comentários maldosos, dizendo que só estão interessados no dízimo, os pastores só querem dinheiro. Aquilo ali não me afeta, porque eu não sei, eu não consigo cobrar de quem não tem. O mundo nunca vai entender o que nós estamos fazendo aqui. O que eu venho falar é com você, cristão, que embarcou de alguma maneira nessa ideia de pensar que uma reunião dos santos não é essencial ou não é necessária. Vamos lá, eu vou deixar isso bem estabelecido e eu quero que qualquer pessoa que pegue o que eu vou falar daqui para frente, esse recado, você só vai entender à frente se você me escutar agora. Eu sou médico cristão, eu entendo o valor das medidas sanitárias que estão sendo levadas em conta e não estou aqui para politizar ou para dramatizar essas medidas, se elas são eficazes ou não são eficazes. A gente segue aquilo que foi definido. Mas você, como cristão, você precisa entender a necessidade do congregar para um crente. E isso precisa estar dentro do seu coração. E você precisa guardar isso, porque o veneno que se passa nesse tempo é pensar que eu posso congregar em casa pelo resto da minha vida, na segurança do meu lar, e tudo vai ser legal, porque Jesus está no meu lar, tanto quanto está na igreja. Verdades mal colocadas. Jesus está no seu lar, tanto quanto está na igreja, mas o agir da igreja é diferente do agir do seu lar. Eu gosto de levar o exemplo de Moisés. Moisés falava face a face com Deus, mas ele precisou do sogro dele, o sacerdote do Deus Altíssimo, falar umas verdades que ele precisava, que se ele não colocasse em prática, ele iria morrer. Então, dentro do contexto de Deus falando face a face com Moisés, ele ainda usou um sacerdote para falar com Moisés a respeito de algo que estava no seu coração. O sacerdote diz, olha, não toma a minha palavra como verdadeira, mas vai orar ao Senhor. E quando Moisés vai orar ao Senhor a respeito daquela palavra, o Senhor confirma aquilo que Jétro tinha falado. Então, é importante a gente compreender que nós estamos vivendo a nossa vida cristã numa interdependência. Nós dependemos uns dos outros para crescer. Quando a gente pensa em igreja, a gente usa o exemplo do pastor tomando conta das ovelhas. E é engraçado, no ajuntamento de ovelhas, você vai ter vários tipos de ovelhas naquele meio. Ovelhas fortes, ovelhas fracas, que sozinhas talvez fossem presa fácil para o lobo. Mas uma vez que elas estão reunidas e ela faz um conjunto, um corpo, o lobo não consegue chegar perto daquelas que estão mais fracas, porque ela está protegida por aquelas que estão fortes. O nos ajuntar é compartilhar as nossas forças, é compartilhar as nossas cargas, é levar a carga um do outro, é você estar estabelecido dentro de uma força e se você está forte, você fortalecer o irmão. E se o irmão está fraco, ser fortalecido por aquele que está forte, sem ser julgado, sem pré-julgamentos. Igreja é um lugar seguro, onde você pode vir e abrir o seu coração e receber uma admoestação. A admoestação não é uma repreensão, mas é algo que parte da própria vida de Deus para a nossa vida, para nos levantar e fazer caminhar a jornada. Eu queria fundamentar tudo aquilo que a gente está falando com textos da Bíblia. Isso aqui não é um discurso de achismo ou uma ideologia, mas é Bíblia, meu irmão. Abra a sua Bíblia aí
no capítulo 10 do livro de Hebreus. Pega a sua Bíblia, abra lá. É importante você ver que isso está escrito para que você não deixe que Satanás roube do seu coração o prazer ou até mesmo a importância do se congregar. Hebreus, no capítulo 10, eu quero ler a partir do verso 19 e a gente vai destrinchar até o verso 25, por isso que é bom você acompanhar com sua Bíblia. Vou ler inicialmente na revista atualizada e diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo da água pura. Olha, até esse verso, ele está falando sobre um posicionamento que todo crente deve ter individualmente. Seja onde quer que ele esteja, ele precisa ter essa comunhão íntima com Deus, indo diante dele, diante do trono da graça, para receber graça em tempo oportuno, através do novo e vivo caminho que é Jesus. Esse é a nossa comunhão diária, nossa comunhão individual. Alguns chamam isso do nosso devocional. Nós devemos ter essa comunhão e essa comunhão é feita em casa mesmo. Você consegue fazer ela em casa, como você consegue fazer ela na igreja. Você entrar diante de Deus é algo pessoal que você consegue em todos os ambientes. Então, essa é o nosso devocional, a nossa vida em casa. A gente consegue realmente atingir esse objetivo, mas não para somente aí. Ele continua, no verso 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança. Em algumas versões diz a confissão da fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A nosso proceder na nossa vida pessoal, em casa, ela deve ser diante do trono da graça, através do vivo caminho. Nosso proceder fora de casa, quando a gente pisa, em qualquer lugar que a gente chega, a gente vai manter firme a nossa confissão. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação pode mudar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, a nossa confissão da esperança, a nossa confissão de fé. Ela deve permanecer inabalável, não por causa da situação. A minha confissão não está associada àquilo que a situação, se ela muda ou não muda, mas ela está associada a quem fez a promessa, porque é fiel. O meu relacionamento com Deus me estabelece num padrão de confiança para com Ele, ou para aquele que fez a promessa tão grande que a minha fé fica inabalável. Então eu confesso a minha fé publicamente. Então, individualmente, privadamente, eu tenho o meu relacionamento com Deus. Publicamente, eu tenho a minha confissão de fé. Onde eu chego, a minha fé inabalável é que vai abrir as portas e manifestar o favor de Deus na minha vida. E ele continua no verso 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nossa vida no privado com o Senhor, nossa vida pública de confissão de fé e os nossos relacionamentos. Vamos nos considerar uns aos outros, andar em amor uns para com os outros, manifestar o amor de Deus para as pessoas. Não esquece, meu irmão, todo momento você tem uma oportunidade de ser a mão de Deus em manifestação às pessoas. Fica atento, levanta as tuas antenas proféticas, fica atento com os teus olhos, os teus ouvidos, para ver as oportunidades que Deus te dá para manifestar o amor dele através de você para pessoas. Consideramo-nos uns aos outros. Você precisa estabelecer um bom relacionamento com as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Meu irmão, essas pessoas elas podem ser cristãs e não cristãs. Você não manifesta o amor de Deus somente para as pessoas que são dele, mas para as pessoas que têm o potencial de ser dele, porque Deus não vê ímpio e salvo na terra, Deus vê salvo e com o potencial de salvação. Deus não bota um selo, ou Deus não rotula as pessoas por causa do seu erro ou por causa do seu pecado. Deus olha as pessoas por causa do sangue de Jesus. E toda pessoa que está aí fora, ela pode ser a pessoa pior que você já encontrou. Para Deus existe um potencial de salvação na vida daquelas pessoas e você pode ser a manifestação do amor de Deus para aquela vida. E ele fecha no verso 25, que é o assunto em questão do momento, que diz assim: não
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, o tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha só que interessante. O que me chama a atenção é não somente a orientação de Paulo de não deixar de se congregar, mas ele dizer que tem alguém que já se acostumou com isso daí. Esse, para mim, é o grande alerta. Esse, para mim, é o que faz chamar a minha atenção. Existe a possibilidade de você se acostumar de não ir para a igreja. É muito mais confortável você ficar em casa. E eu não estou dizendo que você ficar em casa, você não vai estabelecer protocolos de adoração ao Senhor. Eu acredito que algumas pessoas dizem que ficar em casa é um problema, porque você se distrai, tem muita coisa. Mas eu também creio que existem pessoas fiéis que, olha, afasta tudo, se tranca e participa do culto da maneira que tem, como quase se estivesse aqui. Mas quase se estivesse aqui não é como se estivesse aqui. Você precisa entender que você pode se acostumar a congregar sozinho na sua casa e perder da bênção que é estar congregando no meio dos irmãos. Porque quando você vem para o meio dos irmãos, existe admoestação mútua de cada parte que nos levanta e nos coloca para cima. Meu irmão, existe algo liberado no ato de congregar. Vou falar de novo. Se você, por acaso, não se sente confortável por alguma questão do Covid que venha, que você faz parte de um grupo, eu não estou trazendo isso como condenação para a sua vida, meu irmão. Eu quero que você seja guiado. Se você não se sente em paz, se você não se sente confortável, a gente também se sente em paz e confortável de você ficar em casa e não vir. Mas sonde o seu coração, meu irmão. Sonde o seu coração. Deixe Deus falar com você. O momento certo de você sair dessa toquinha e de você poder receber da bênção que é se congregar. Entendo que alguns até vacinados já foram e ainda se isolam porque ficou medo dentro de você. E não seja guiado pelo medo, porque o medo não pode te tirar dessa. Mas a unção de Deus vai te proteger e vai te manter a salvo em toda e qualquer situação. Outra coisa que eu não quero falar simplesmente para aqueles crentes que não enfrentaram nenhuma perda nessa pandemia. Eu quero falar para você também que enfrentou perdas nessa pandemia. Você que sofreu a dor de uma perda de alguém querido e de alguém que foi. Existe, meu irmão, no congregar um consolo sobrenatural da parte de Deus para trazer ânimo para a sua vida, porque Deus ainda não acabou com você. O pastor Humberto fala algo muito interessante. Ele diz, toda vez que você acorda, é um sinal que Deus ainda não acabou o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus ainda não acabou a obra e o projeto que Ele tem programado para você fazer aqui na terra. Então, se você acordou nessa manhã, meu irmão, seja bem-vindo a estar caminhando juntos, numa só visão, como um só corpo, nessa jornada que é fazer a igreja aqui na terra acontecer. Eu queria ler algumas versões desse verso 25. Na Paixão diz assim: este não é o momento de se afastar e negligenciar o estar juntos, como alguns já tomaram o hábito de fazer, porque precisamos uns dos outros. Na verdade, devemos nos reunir ainda com mais frequência, ansiosos para encorajar e persuadir uns aos outros. Encorajar e persuadir. Encorajar e persuadir. Preste atenção, quando a gente fala de se reunir, de se congregar, muito pouco a gente está relacionando isso como um benefício para nós mesmos. Eu não quero que você venha para cá para um benefício exclusivamente para você. Eu quero que você venha para cá com um senso de dever, de servir as pessoas, de estar aqui. Não, pastor, eu estou fortalecido em casa, eu estou recebendo, eu estou firme na fé, eu tenho declarado a palavra, Deus tem se manifestado. Então eu vou dizer um negócio para você. Pessoas precisam do que Deus está fazendo na sua vida e você precisa compartilhar o dom que está operando na sua vida com essas pessoas. Pessoas estão fracas, pessoas estão precisando de consolo, pessoas estão precisando de uma palavra de fé e você tem o que elas precisam. Então você precisa estar aqui para compartilhar, para persuadir, para encorajar essas outras pessoas. Quero ler em mais uma versão amplificada também o verso 25 do capítulo 10 de Hebreus. Vamos fazer um estudo bem complexo aqui a respeito dele. E diz assim, olha, não abandonando a nossa reunião,
como crentes para a adoração e instrução. Para a adoração e instrução. Quando nós nos congregamos, a gente vem para adorar o nosso Deus Altíssimo. Para a gente levantar mãos santas e para a gente declarar que Ele é o nosso Deus, a nossa salvação. Mas também a gente vem para receber instrução, para a gente ser orientado no caminho, para a gente ser conduzido naquilo que devemos fazer, principalmente em tempos como esse. Como é o hábito de alguns que deixaram, mas encorajando uns aos outros, ainda mais fielmente, quando você vê o dia da volta de Cristo se aproximar. Existe algo de um tempo que está sendo firmado, está sendo estabelecido em Deus. Não se ilude, meu irmão. Essas coisas que estão acontecendo não é sinal da volta de Jesus Cristo. Porque se desgraça fosse sinal da volta de Jesus, já teve muita desgraça lá para trás, Jesus já era para ter voltado há muito tempo. Nunca o relógio de Deus vai se mover na desgraça do homem, mas sempre ele vai se mover no agir poderoso e na sua mão se movendo aqui na terra. O maior sinal da volta de Jesus é uma igreja ativa, uma igreja funcionante, uma igreja que manifesta os dons, que compartilha esses dons. Olha só, em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, na realidade, no capítulo 14 de 1 Coríntios, no verso 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis na igreja, e ele está falando aqui da reunião, da congregação, um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, aquele outra língua e outro interpretação, seja tudo feito para a edificação da própria igreja. O estar reunidos no Senhor é para edificar o corpo de Cristo com manifestações de dons e de poder. Meu irmão, quando os santos estão reunidos no lugar, o Espírito de Deus libera a confirmação de sinais e maravilhas. Nós precisamos ter essa expectativa dentro de nós, de sermos surpreendidos em todo culto. Meu irmão, mesmo quando era possível, mesmo quando não existia pandemia, a gente estava podendo vir livremente com um número ilimitado de pessoas, existia o certo risco de você vir para mais um culto. Nunca venha para mais um culto. Sempre venha para o culto. Independente de quem esteja pregando, independente da sua simpatia ou não com o pregador, você deve vir aqui com o seu coração aberto e dizendo: Deus, tu vai tratar comigo hoje. Deus vai ter liberações celestiais para mim nesse dia. Senhor, existe algo reservado para mim nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Existe algo que tu preparou para mim e eu vou cheio de expectativa em ti, Senhor, para ser cheio da tua presença, do teu poder, da tua palavra e da tua unção. Volta no texto de Hebreus, eu vou ler agora na mensagem que é bem direta. E diz assim no verso 25 do capítulo 10 de Hebreus: não evite as reuniões de culto, como alguns fazem. Presta atenção, ele está dizendo aqui, olha, não cai nessa armadilha de pensar que eu posso congregar em casa. Não acontece, meu irmão. Respeite os protocolos, mas você vai precisar um dia retornar a congregar. Não deixe essa raiz cair dentro de você, meu irmão. Não abandone o hábito de estar junto entre os irmãos. Não abandone a importância. Se você está em casa porque você precisa estar, deixe arder dentro do seu coração o desejo de voltar, o desejo de estar aqui. Eu não posso ir, mas assim que eu puder, eu vou estar. Eu não posso estar lá agora, mas assim que eu puder, eu sou o primeiro naquela fila, eu sou o primeiro naquela cadeira, eu vou estar lá logo cedo e eu vou receber aquilo que Deus tem separado para mim. Existe um estudioso bíblico antigo que ele falou exatamente isso a respeito desse texto. Ele diz assim: quando vocês frequentemente e em grande número se reúnem, os poderes de Satanás são derrubados e sua maldade é neutralizada. Olha só isso, por sua semelhança na fé. Quando você se reúne, meu irmão, você não está se reunindo para outro batalhar a sua batalha, mas é para
ficarmos iguais na jornada. É para a gente ficar semelhantes naquilo que a gente acredita e poder neutralizar todo e qualquer dardo inflamado do maligno que chegar até você. Se eu estou fraco na fé, no momento em que me congrego e existem pessoas fortes na fé, eu saio de lá semelhante àqueles que estavam junto comigo e a gente sai firme, derrubando toda a artimanha que Satanás quisera levantar para fazer a coisa emperrar, para fazer a coisa não andar. Eu creio que existe uma liberação divina no ato de congregar. E no meu coração, eu já consigo ver profeticamente nossas reuniões voltando sem limitações. Não existe pandemia que vá nos parar, meu irmão. Não existe nada que possa frear a ação de Deus aqui na terra. E quem criou o congregar foi o próprio Deus. Olha só, em Atos, no capítulo 11. Atos, no capítulo 11, você vai ver a partir do verso 19, é onde os cristãos vão ser chamados pela primeira vez por esse nome em Antioquia. E diz que depois que morreu Estevão, existiu um espalhar, um semear de missionários caindo em todo canto. E Antioquia algumas pessoas foram lá, enviadas para pregar, começaram a igreja começou só com judeus e depois chegou mais gente, começou a pregar para os gregos e agora era uma igreja grande que recebia todas as pessoas e as coisas iam acontecendo por lá. Barnabé, quando a igreja de Jerusalém sabe dessa igreja, envia Barnabé. Barnabé é um homem cheio de fé, com boa reputação, chega lá, começa a pregar e ele conhecia Saulo, que futuramente ia ser chamado Paulo, chama Saulo também. E a Bíblia fala que eles, no verso 26 do capítulo 11, que lá eles passaram um ano ensinando a palavra. O ajuntamento dos cristãos, meu irmão, é um lugar onde o ensino da doutrina, sã doutrina de Jesus, vai ser estabelecida e vai ser ensinada. Mas lá, eu queria deixar isso aqui como base para a gente entender o capítulo 13. O capítulo 13, no verso 1, fala desse jeito. Verso 1 do capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E ele fala quem são? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, Saulo e Saulo. Olha só, é engraçado você ver que a ordem que ele dá aqui é uma ordem de importância. Ele está falando da hierarquia. Ele começa com Barnabé, que é como sendo o mais importante que estava na igreja, e Saulo como o último. E ele diz, engraçado que apesar de ser o último dali, Saulo, na visão que a gente entende hoje, depois daquele período, era o mais importante de todos, porque nenhum outro a gente vê sendo citado na Bíblia. E Saulo escreveu mais da metade do Novo Testamento por revelação em Jesus Cristo. Mas mesmo com um grande ministério, com um grande chamado, ele estava servindo a uma igreja como menor. Daqueles ali, ele era o menor. Mas a fidelidade dele em servir aquela igreja foi vista e relatada por Deus de uma maneira. E eu quero ler com você no verso 2, dizendo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Servindo ao Senhor. Eles estavam lá servindo as pessoas, a gente viu lá no capítulo 11 que eles estavam ensinando as pessoas, chegando junto dos membros daquela igreja. E a Bíblia relata esse serviço às pessoas como servindo ao Senhor. Onde é que eu vou desenrolar o meu talento e o meu chamado? Onde é que eu vou fazer com que aquilo que Deus, o meu propósito que Deus estabeleceu para mim nessa terra, seja colocado em prática? Isso começa sempre, meu irmão, no ajuntamento dos santos, na igreja, onde vai ser estabelecido aquilo que você irá fazer, mas começando servindo os irmãos, fazendo os irmãos crescer, fazendo as coisas acontecerem. O chamado de Deus, ele depende do ajuntamento dos santos para ser estabelecido na nossa vida. A importância do congregar, ela está diretamente associada com aquilo que você vai fazer para Deus, com o propósito que você tem de vida nessa terra. Todo chamado, e eu sou
um pouco ousado em dizer isso, mas todo chamado em Deus pode ser você chamado para o que for fazer. O início que Deus preparou para você é servindo pessoas dentro de um contexto de uma congregação. Eu queria finalizar com um texto que está lá em Salmos. Esse texto, ele é muito expressivo para nós. Ele está em Salmos 92, no verso 12, e ele fala exatamente assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou plantado na casa do Senhor. Eu não abro mão de congregar. E toda vez que algo vem ao meu coração, querendo esfriar, eu digo, tudo que Deus tem para mim depende de eu estar associado com o propósito que Ele tem para a minha vida e estar associado com o ato de congregar e lhe servir. Estamos aqui, te servindo, por enquanto online, mas em breve estaremos juntos, congregando e recebendo daquilo que Deus tem para nossas vidas. Não importa se você é novo ou velho, você dará fruto, você verdejará, você fará acontecer as coisas que Deus quer para você. Te amo de coração, queria orar com vocês. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade, em nos fazer entender a importância que é o corpo local da igreja para as nossas vidas. E queremos deixar ardendo em nosso coração o desejo de estar presente e cultuar a Ti juntos com os nossos irmãos. Olhamos e esperamos as coisas acontecerem para que a gente possa fazer isso de uma maneira segura, mas não vamos deixar Satanás de maneira nenhuma roubar do nosso coração o prazer de estarmos congregando diante da Tua presença. No nome poderoso de Jesus, amamos vocês. Fiquem em paz.